Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. O objetivo dessa playlist é apresentar conteúdos científicos das mais diversas áreas do saber científico e do saber humano, conteúdos estes expressos nos mais diversos formatos, desde os formatos mais tradicionais, os livros, entre outros, formatos mais modernos, mais atuais e contemporâneos. Nesta sessão estaremos apresentando o conteúdo científico expresso no formato de livro, aqui intitulado Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles, ressaltando para os nobres internautas participantes de que peço previamente desculpas e perdão sobre o fato de que meu conhecimento sobre língua inglesa é bastante reduzido e, portanto, já adianto sobre as minhas limitações no que concerne a língua inglesa. Muito bem, então, ao idioma inglês. Então, aqui, este livro é de autoria dos dois eminentes cientistas norte-americanos, vinculados à Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, Robert Eisberg e Robert Resnick. Este livro é editado e chancelado pela editora norte-americana John Wiley & Sons. E este livro está expresso aqui, organizado em diversos capítulos, os quais estão eles aqui escritos, expressos por escrito. Então vamos tentar fazer a leitura e imediata tradução. Aqui o capítulo 1 trata e versa sobre a radiação térmica e o postulado de Planck, iniciando e tratando sobre o início da teoria da mecânica quântica, da teoria quântica. O capítulo 2 dedica-se a falar sobre os fótons e as propriedades do tipo partícula apresentadas pelos fótons, as propriedades do tipo partícula da emissão de radiação eletromagnética, sabendo que o fóton é a partícula de interação do campo eletromagnético, e então apresenta aí, os fótons apresentam, embora o campo eletromagnético e a radiação eletromagnética estejam associados a as ondas eletromagnéticas, de todo modo os fótons apresentam um comportamento tipo partícula também que é de útil e necessária investigação. Ainda o capítulo 3 fala sobre o postulado de de Broglie's postulate, wave-like properties of particles, também analisando o inverso, ou seja, as propriedades do tipo onda das partículas quânticas, pois no contexto da mecânica quântica, o de Broglie mostra que as partículas quânticas, tais como o elétron apresenta comportamento ondulatório, bem como o fóton, que trata-se do campo eletromagnético, aí representado pelo fóton, ou seja, no contexto de onda eletromagnética, também apresenta, por outro lado, o comportamento inverso, também propriedades do tipo partículas. Muito bem. O capítulo 4 fala sobre o modelo de Bohr, modelo atômico de Bohr, proposto por Bohr. Também fala no capítulo 5 sobre a teoria de Schrödinger da mecânica quântica, inclusive com a apresentação da equação de Schrödinger para um sistema do tipo não relativístico, ou seja, evoluindo sob a teoria de relatividade de Galileu e não sob o contexto da teoria de relatividade de Einstein. Então nós temos no capítulo seguinte as soluções da equação de Schrödinger para a configuração independente do tempo, ou seja, quando a solução da equação de Schrödinger não depende do tempo. O capítulo 7 fala sobre os átomos compostos por um elétron, como no caso do hidrogênio. O capítulo 8 fala sobre o momento de dipolo magnético, fala sobre o spin, fala sobre as taxas de transição de um estado para outro. Também o capítulo 10 fala sobre os átomos com multielétrons, ou seja, átomos formados por vários elétrons, por muitos elétrons. Ainda
Nesse contexto do capítulo 10, nós temos os ground states e o X-ray excitations, também analisado no contexto de átomos compostos por muitos elétrons em sua eletrosfera. Nós temos aqui os estados fundamentais, ground states, e as excitações energéticas de raio-x associadas a átomos compostos por vários elétrons. Muito bem, ainda no contexto de átomos compostos por multielétrons, por vários elétrons, nós temos as excitações ópticas, ou seja, também estudadas no contexto da mecânica quântica. Ainda há um outro capítulo falando sobre a estatística quântica, Quantum Statistics. Essa estatística quântica explica uma série de fenômenos, uma série de regras, inclusive utilizadas no âmbito da química. Aqui há um outro capítulo dedicado a falar sobre moléculas, um outro capítulo dedicado a falar sobre sólidos, estudando os condutores, os semicondutores, os supercondutores e as propriedades magnéticas, tanto dos condutores, dos semicondutores, como dos supercondutores. Há um outro capítulo dedicado e focado em falar sobre os modelos nucleares, ou seja, ingressando aí no contexto da física nuclear. Também fala, em outro capítulo, tratado sobre o decaimento nuclear e sobre as reações nucleares. E, por fim, 2 capítulos exclusivamente dedicados a falar sobre as partículas elementares, sobre o modelo padrão de física de partículas elementares. E então aqui está o livro. Vamos apresentar aqui, enquadrar na imagem o livro intitulado Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles, de autoria de Robert Eisberg e Robert Resnick, professores de prestigiadas universidades norte-americanas e professores de notório saber científico. Aqui está o livro Quantum Physics, Física Quântica de Átomos, Moléculas e Sólidos, né? Física Quântica de Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas, ou seja, falando um pouco sobre física de sólidos, física de moléculas, física de átomos, física de núcleos e física, ou seja, do modelo padrão de física de partículas elementares. E aqui está o livro. Aqui está em sua 2ª edição. São vários temas aqui tratados, um excelentíssimo livro, bastante utilizado nas graduações de física e de química nos Estados Unidos, bem como no Brasil. Um excelentíssimo livro, realmente, com capítulos bem resumidos, obviamente, não é? Trata-se de um livro cujos capítulos são extremamente resumidos. Então, aqui está, de modo que vamos encerrar a apresentação. Em breve, nosso canal estará apresentando outros conteúdos científicos disponibilizados nas plataformas, nas redes sociais, nas plataformas na web, tais como as páginas de universidades e de grupos de pesquisa na rede mundial de computadores, na plataforma do YouTube, entre outras redes sociais também. E estaremos oportunamente apresentando revistas indexadas, livros, compêndios, coleções, entre outros conteúdos científicos bastante relevantes, bastante importantes e interessantes. Então, agradecemos a atenção de todos vós e em breve estaremos apresentando outras novidades no nosso canal. Muito obrigado a todos.